Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia e de cultura digital e LinkedIn Top Voice. E essa é mais uma pílula de cultura digital para a gente começar bem a semana. Queria compartilhar com vocês hoje algumas conclusões da aula que eu tive com a minha orientadora Lúcia Santaella, lá no mestrado da PUC que eu faço aqui em São Paulo. Nós discutimos na semana passada questões ligadas à semiótica. Para quem não conhece, e para dar uma definição bastante sucinta e rápida, semiótica é a ciência que estuda todas as formas de linguagem, não apenas as formas verbais. Enfim, como que é possível, enfim, como se constrói a linguagem e a comunicação. Muito bem. Durante a aula nós estávamos discutindo em determinado momento a questão da verdade e se questionou, afinal de contas, será que existe uma verdade absoluta? Porque se você for pensar do ponto de vista da semiótica, a nossa percepção da realidade depende da linguagem. Portanto, depende de como nós nos relacionamos com o que está à nossa volta, de como nós entendemos o que está à nossa volta, de como nós interagimos com outras pessoas. Bom, cada um tem a sua percepção do mundo. Claro, logo, fica muito difícil de você atingir a verdade absoluta justamente porque cada um tem a sua verdade. Aliás, em jornalismo, sou jornalista também, não? Isso é um desafio diário, porque nós temos que, quando a gente vai fazer uma reportagem, por exemplo, ou mesmo escrever um artigo, a gente precisa buscar pelo menos a melhor verdade possível, dado que nós temos um tempo limite, uma hora a gente precisa, enfim, publicar aquilo. E uma das técnicas que o jornalismo faz para obter a verdade é tentar justamente ouvir o maior número possível de lados, de opiniões sobre um determinado fato e dessa maneira chegar a uma melhor verdade. Claro que isso não seria perfeito porque o tempo acaba, né? A gente tem que realmente, uma hora a gente tem que bater o martelo e publicar. Ora as bolas, então, se a verdade absoluta não existe, não, cada um tem a sua verdade, como é que a gente fica quando você começa a interagir com outras pessoas? Não? E agora pensando inclusive em termos de redes sociais, em que cada um tenha um megafone imenso para falar a sua verdade, a sua versão dos fatos, como é que fica isso? E eu vou dizer, meus amigos, fica exatamente o que nós estamos observando hoje, com uma sociedade ficando extremamente polarizada em termos de absolutamente tudo. Por conta das redes sociais darem a voz a todos e o algoritmo de relevância das diferentes redes agrupar pessoas que pensam de uma maneira semelhante sobre qualquer assunto, parece que nós vivemos um estado quase de guerra civil, porque ou você pensa comigo e está comigo, ou você está contra mim. A gente está vendo aí um monte de casos de amigos de décadas que estão desfazendo amizades porque não consegue mais tolerar o seu amigo por pensar de uma maneira diferente com relação à política, com relação a futebol, com relação à religião e tantos outros temas. Aliás, os antigos já diziam, né, que política, religião e futebol não se põem à mesa. Hoje a gente coloca muito mais do que na mesa. A gente coloca no Facebook, a gente coloca no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, e esse negócio se espalha de uma maneira absurda, não? O problema disso daí é que quem dominar essa linguagem, quem for absolutamente convincente, ele consegue fazer com que a sua versão consiga ganhar ares de verdade. E isso justamente é a gênese, é a origem do fake news que a gente tem debatido longamente. Aliás, eu mesmo aqui debato longamente com vocês, não? Poxa vida, veja só como que funciona o negócio, não? Eu tenho um interesse meu, seja um interesse econômico, um interesse político, um interesse religioso, enfim, não me interessa. E eu tenho o dom da palavra, eu consigo convencer as pessoas, eu consigo pegar alguns elementos que até podem ser elementos verdadeiros e mesclar com uma boa dose de storytelling, faço um pacote lindo e apresento isso daí nas redes sociais. E aí o que acontece? O algoritmo de relevância, ele pega isso daí e ele faz o trabalho sujo de espalhar isso para uma quantidade cada vez maior de pessoas que pensam como eu ou que gostariam que aquilo que eu disse fosse verdade. De repente, aquilo que na verdade é na verdade, não, veja só, aquilo que de fato era apenas a minha versão de um determinado fato, e pior do que isso, que atende a um interesse que eu tenho, seja econômico, político, religioso, como eu disse,
aquilo começa a virar uma verdade. Tá? E aí, de repente, todo mundo está comprando a minha ideia. Isso é, portanto, a gênese do fake news. E, meus amigos, agora a gente já está a todo vapor na campanha eleitoral. Eu tenho muito medo do que vai acontecer nesses próximos meses. Eu acho que vai ser um banho de sangue, com cada um colocando as suas versões de uma maneira como se fossem verdades absolutas, e um grupo de pessoas acreditando naquilo e comprando aquela ideia e empurrando e dizendo que quem não acredita naquilo não merece ser levado a sério. Isso daí é um perigo enorme para a democracia. Não só porque a gente pode eleger um candidato que fala o que as pessoas querem ouvir, mas que realmente nem ele acredita naquilo, porque ele só quer ganhar os votos, não. Mas é um perigo para a democracia também, porque nós nos tornamos extremamente intolerantes. E isso é muito triste porque a democracia, justamente, ela floresce quando a gente consegue conviver com as diferenças, mais do que isso, quando a gente consegue aprender com quem pensa diferente de nós. Portanto, para encerrar essa mensagem dessa semana, eu gostaria de fazer um pedido, um apelo até para vocês, que agora quando vocês entrarem de novo nas redes sociais, tá, rolarem aqui, aliás vocês já estão, mas enfim, quando vocês rolarem aqui o feed de notícia da rede social, tá, exerçam um pouco mais de tolerância, não reajam de uma maneira intempestiva com quem pensa de uma maneira diferente. Tá? Agora, inclusive, isso vai ficar realmente muito mais forte com a chegada das eleições. Não caiam nessa armadilha que essas pessoas estão criando para nós, usando os meios digitais de uma maneira tão hábil para atingir os seus objetivos. Sejamos tolerantes, porque a verdade absoluta ela não existe, mas a gente conseguir transitar entre as diferentes versões de um mesmo fato é alguma coisa que pode ser uma experiência extremamente rica. É isso aí, meus amigos. Essa é a mensagem dessa semana. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia e de cultura digital. Um abraço. Tchau.